Olá, meu nome é Robert Traut, eu sou engenheiro mecânico graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho em parceria com a Vaportec há mais de 10 anos. Nós vamos fazer hoje uma demonstração de como se faz a ligação elétrica e como se faz a regulagem de pressão dos pressostatos da Danfoss, tanto da linha industrial quanto de refrigeração. Olá, vamos falar agora sobre dar um exemplo da ligação elétrica dos pressostatos modelo KPI da Danfoss. O modelo KPI, a ligação elétrica é feita do lado de dentro, então com uma chave de fenda é possível abrir esses dois parafusos aqui e abrir a tampinha dele para poder fazer a ligação elétrica. A ligação elétrica desse pressostato é feita embaixo dessa tampinha aqui. Os bornes aqui são numerados. O primeiro deles é o número 1, que é esse daqui. Esse aqui é o borne comum. Depois tem esse borne aqui, que é o borne número 2. E o borne número 4. O borne número 2 é o borne normalmente fechado. E o número 4 é normalmente aberto. Então, dependendo como o pressostato vai trabalhar, é ligado o fio no 1 e no 4, por exemplo, ou no 1 e no 2. Vamos agora para como que se faz a regulagem da pressão dele. Ele tem em cima 3 parafusos, sendo que o do meio é só uma trava para que os outros dois não saiam fora a regulagem. Basta abrir levemente essa travinha aqui, que é o parafuso do meio. Este parafuso aqui que está em cima dessa escala, essa escala se chama range, é onde se regula a pressão que nós queremos que o pressostato desligue quando ele chegar. Ele alterna os contatos. Esse pressostato, ele tem um range de 0,2 a 8 bar. Então, torcendo esse parafuso aqui, consegue-se alterar a pressão que ele vai alternar os contatos. Essa outra escala aqui, ela é regulada neste outro parafuso aqui. Esse parafuso vai regular o diferencial de quando que o pressostato deve religar. Por exemplo, se esse pressostato nós queremos que ele desligue em 9 bar, e religue em 8,2 bar, por exemplo, nós vamos regular ele deste lado aqui em 9 e deste lado aqui o diferencial que neste caso é 0,8. Regula em 9 deste lado e 0,8 desse lado aqui. Hoje vamos falar de como se faz a ligação elétrica e a regulagem da pressão dos pressostatos RT da Danfoss. No caso, esse aqui é um modelo RT116. A ligação elétrica e a regulagem é feita na parte de dentro. Então, abre-se a tampa dele. Essa tampinha aqui é uma proteção só para não ficar aparecendo os fios aqui, né? Vamos mostrar primeiro como se faz a ligação elétrica dele. Ele tem esses 3 bornes aqui, sendo que o primeiro é o borne comum, é o borne número 1. O borne número 2 é o contato normalmente fechado. E o borne número 4 é o contato normalmente aberto. Normalmente, as pessoas usam um pressostato para limitar a pressão de algum sistema. Então, a ligação normalmente é feita no borne 1, que é o borne comum, e no borne 2, que é esse aqui mais de trás, que é o contato normalmente fechado. Agora eu vou mostrar como se faz a regulagem da pressão. O range de pressão é regulado aqui em cima. No caso, esse pressostato aqui tem um range de pressão de 1 a 10 bar, que está nessa escala aqui. Para nós regularmos a pressão que nós queremos que ele religue, por exemplo, basta ir regulando aqui em cima
nesse manípulo e observando aqui, nesse cursor aqui, a pressão que a gente quer que ele religue. Por exemplo, se nós queremos que o compressor de ar ou algum outro equipamento desligue em 9 bar e religue em 8,2, por exemplo, nós vamos regular 8,2 nessa escala e o diferencial, que neste caso é 0,8, vai ser regulado nesta escala. Nessa escala aqui, nós temos como ler o diferencial que vem próprio já deste modelo, que é o RT116. O diferencial desse pressostato modelo RT116 pode ser regulado entre 0,3 e 1,3 bar. Como que nós fazemos essa regulagem? Se nós queremos que ele fique no mínimo diferencial, nós torcemos este manípulo aqui na posição mais baixa, que é a posição 1. Os numerozinhos estão aqui dentro. Se nós queremos que ele fique no diferencial mais alto, que seria 1,3, nós viramos esse manípulo aqui para o ponto onde aparece o número 10, que é o ponto mais alto. E se nós quisermos uma pressão intermediária, encontramos a pressão intermediária em algum ponto dessa escalazinha que tem nesse manípulo, entre 1 e 10. Isso pode ser feito se baseando no manual de instruções, que tem uma tabela que vai dizer para cada pressão qual o diferencial que ele vai dar e para cada númerozinho desses qual o diferencial que ele vai dar. Agora vamos mostrar como funciona a regulagem e a ligação elétrica do pressostato modelo CAS da Danfoss. O pressostato CAS, ele é blindado, é fechado com esses 4 parafusos aqui. Tanto a regulagem quanto a ligação elétrica é feita dentro dessa tampinha aqui. Basta abrir os parafusos e a tampa fica solta. Esse é um pressostato CAS 147. Os pressostatos CAS, eles possuem uma regulagem de set point aqui em cima e esse parafusinho que é só a trava para regulagem. Então basta soltar um pouco essa trava aqui e já é possível fazer a regulagem do set point. A regulagem do set point é feita torcendo o horário ou anti-horário e se enxerga nesse cursor aqui a pressão do set point. O diferencial dos modelos CAS que começam com 1,3, por exemplo, 134, 136, o diferencial é fixo para cada modelo e o diferencial fica escrito nessa mesma plaquinha aqui. No caso, esse aqui é um modelo 147, começa com 1,4. Então, o diferencial depende da regulagem do set point. Também está escrito aqui. Esse aqui, como é um pressostato cujo set point é de 6 a 60 bar, quando ele for regulado em 6 bar, ele vai dar já um diferencial de fábrica de 1 bar. Quando ele for regulado no máximo dele, que é 60 bar, ele vai dar um diferencial já vindo de fábrica em 3 bar. Nas posições intermediárias, ele vai dar um diferencial dentro desses valores, entre 1 bar e 3 bar. Agora a ligação elétrica. A ligação elétrica é feita nesses 3 bornes aqui, sendo que este é o número 1, este é o número 2 e este é o número 4. Entre o número 1 e o número 2, o contato é normalmente fechado. E entre o número 1 e o número 4, o contato é normalmente aberto. Agora vamos mostrar como se faz a ligação elétrica e a regulagem de range de pressão e de diferencial do pressostato modelo BCP da Danfoss. No caso, esse aqui é um BCP5. A ligação elétrica é feita neste terminal aqui. Simplesmente precisa desmontar o terminal, tirar o parafusinho
abrir o terminal com o auxílio de uma chave de fenda. As ligações elétricas são feitas nesses parafusos aqui. Tem a indicação aqui nesta face dos números de cada um desses terminais. Um deles tem o símbolo do aterramento, é para ligar o aterramento. Outro tem os números 1, 2 e 3. O número 1 é o polo comum, o número 2 é o borne normalmente fechado e o número 3 é o borne normalmente aberto. Depois de feita a ligação, é só fechar de novo, colocar o parafusinho e encaixar ele aqui em cima, na posição aqui do pressostato, a única posição que ele cabe, por causa do terminal terra que limita a posição dele. Agora vamos ver como se faz a regulagem da pressão. Essas duas tampinhas têm que ser retiradas. Depois, neste parafuso aqui, que está na frente desse cursor aqui, está escrito aqui, ó, range. É onde se regula a pressão que a gente quer, a pressão alta, a pressão que a gente quer que o pressostato desligue, por exemplo, ou que o contato fechado abra. E neste parafuso aqui, acompanhando essa outra reguinha, esse outro cursor, a gente regula o diferencial. Ou seja, por exemplo, quando quisermos regular a pressão entre 7 e 10 bar, nós vamos colocar aqui, nesta reguinha aqui, neste parafuso, 10 bar. É só ir torcendo esse parafuso até o cursor acusar 10 bar. E como nós queremos que ele religue em 7, o diferencial é de 3, né? 10 menos 7 é 3. Então se regula este parafuso aqui em 3 bar, acompanhando neste cursor aqui. Agora nós vamos ver como se faz a regulagem da pressão e como se faz a ligação elétrica do pressostato modelo KPS da Danfoss. Neste caso, esse aqui é um KPS 35, também a ligação elétrica é feita do lado de dentro, porque ele é blindado. Basta abrir esses 4 parafusos aqui. Tanto a ligação elétrica quanto a regulagem de pressão é feita do lado de dentro. Vamos ver primeiro como se faz a ligação elétrica. Aqui os bornes estão numerados, é o 1, 2 e o 4. O 1 e o 2 são normalmente fechados e o 1 e o 4 são normalmente abertos. Agora vamos ver como se faz a regulagem da pressão. Ele tem 2 parafusos de regulagem. Um é o range de pressão e o outro é o diferencial. O range de pressão está na frente desse cursor aqui, onde está escrito a pressão. E esse outro parafuso está na frente deste outro cursor, onde está escrito o diferencial. Primeiramente nós vamos soltar esse parafusinho de cima, que é uma trava. Basta soltar ele em torno de 1/4 de volta, ele já vai liberar para fazer a regulagem dos outros 2 parafusos. Nós vamos fazer uma regulagem, por exemplo, como esse pressostato, o range dele inclui a pressão de 5, e o diferencial pode ser feito, uma regulagem pode ser feita de 1 bar. Então nós vamos regular por exemplo, o contato fechado abre em 5, basta regular este parafuso aqui e colocar em 5. E este parafuso aqui é o do diferencial que nós queremos que religue, nós vamos botar em 1 bar. Assim ele vai desligar em 5 e religar em 4. Vamos falar agora do modelo MBC da Danfoss. Esse pressostato MBC, ele normalmente é utilizado para fluidos hidráulicos, por exemplo. Esse aqui é o modelo MBC 5100. Ele tem a faixa de pressão aí fica escrita na placa dele aqui, de 5 a 20 bar. A entrada de pressão pode ser feita por meio de bloco manifold, que é nessa face aqui, ou caso exista muita vibração,
é preferível que não seja usada essa entrada de pressão aqui, mas que sim seja aberta essa tampa aqui embaixo e ligada um tubo aqui que tem uma rosca de 1/4. A regulagem da pressão é feita aqui em cima, é só abrir essa tampinha aqui e com uma chave Allen é possível regular a pressão aqui. Mais ou menos a cada volta ele incrementa ou decrementa 7 bar, neste caso aqui. E também a regulagem de pressão é feita aqui, mas o diferencial ele é proporcional à pressão regulada no set point. A ligação elétrica. A ligação elétrica é feita por meio desse plug aqui. Basta soltar esse parafuso aqui. Neste caso aqui é necessário tirar fora o parafuso para poder abrir o conector. Abre-se o conector, introduzindo uma chave de fenda nessa pequena abertura aqui, ele vai abrir o conector e vai mostrar onde são presos os cabos de ligação para fazer a ligação elétrica dele. Também tem como ver os números aqui, que um deles é o terra, o outro é o terminal que se chama número 1, que é o polo comum, o outro é o número 2, que é o contato normalmente fechado, e o outro, número 3, é ligado o 1 ao 3 para o contato normalmente aberto. Agora vamos ver como se faz a ligação elétrica e a regulagem da pressão do pressostato Danfoss modelo CS, muito utilizado em compressores de ar. A ligação elétrica e a regulagem da pressão é feita na parte interna dele, então é só soltar esse parafuso aqui e tirar a tampa para poder ter acesso à regulagem. Este parafuso aqui é o parafuso de regulagem de set point. Nesse aqui é possível, inclusive tem uma marca aqui para que lado que aumenta ou diminui. No sentido horário, torcendo nesse sentido, olhando de cima, vai aumentar a pressão de desligamento. E torcendo, consequentemente, no sentido anti-horário, vai diminuir a pressão de desligamento. O diferencial é regulado neste outro parafuso aqui. E é possível ir acompanhando neste cursor aqui, à medida que se aumenta ou diminui o diferencial dele. Para cada modelo tem uma faixa de diferencial diferente, que consta no manualzinho de instruções que vem junto com esse pressostato. Agora, a ligação elétrica. Ele tanto pode ser ligado direto em alguns motores trifásicos de baixa amperagem. Para isso é suficiente ligar as 3 fases nos 3 parafusos de baixo, por exemplo, e nos 3 de cima ligar o motor trifásico. Normalmente é recomendado que se utilize uma chave contactora para não forçar os contatos do pressostato. Para isso, basta fazer uma ponte entre esses 3 bornes de baixo e os 3 bornes de cima e utilizar como se fossem só esses 2 parafusos aqui, os contatos normalmente fechados. Eles vão ligar a contatora e quando atingir a pressão de set point, eles vão abrir esses 2 contatos, desligando o compressor, que vai religar novamente quando atingir a pressão mais baixa regulada no diferencial. Esse pressostato também tem outra função, que é essa alavanca aqui. Inclusive está escrito na frente aqui. Tem uma posiçãozinha alto, que é automático, e ele vai funcionar automaticamente. E a posição 0, ele não vai ligar o motor, por exemplo, no caso de uma manutenção ou troca de óleo. Agora vamos falar como se faz a regulagem e ligação elétrica de um vacuostato da Danfoss. Esse aqui, no caso, é um modelo RT121. A ligação elétrica é feita do lado de dentro e a regulagem tem uma parte dela que é feita aqui em cima, que é o set point, e a outra parte da regulagem é feita aqui nesse manípulo. A regulagem do set point, basta a gente escolher uma escala que mais convenha num desses cursores aqui e ir torcendo esse manípulo aqui
Ele vai mostrar a pressão de set point. Aqui nesse manípulo de baixo tem uma escala no caso é de 1 a 10, onde dá para fazer a regulagem do diferencial. Todos os pressostatos RT vêm com uma tabela no manualzinho de instruções que acompanha o aparelho, que mostra para cada número desses qual é o diferencial que vai ficar ajustado de acordo com a posição que fica esse manípulo. A ligação elétrica é feita embaixo dessa tampinha aqui. Também, como todos os outros pressostatos ou vacuostatos modelo RT, a ligação é feita nesses 3 parafusos, sendo que esse aqui é o borne de número 1 e lá atrás o de número 2. O 1 e o 2 formam os contatos normalmente fechados. Este aqui é o número 4. Entre o 1 e o 4 são os contatos normalmente abertos. Agora vamos ver como se faz a regulagem da pressão do pressostato RT5A da Danfoss e a ligação elétrica. A regulagem de set point desse pressostato é feita pelo lado de fora. Ele tem um parafuso aqui de trava do manípulo, basta soltar 1/4 de volta, já é suficiente. E aqui é feita a regulagem da pressão de set point. Tem como acompanhar nesse cursor aqui como é feita a ligação elétrica. A ligação elétrica é necessário tirar essa tampa dele. Ela é feita como a maioria dos pressostatos nestes parafusos aqui. Esse aqui, esse borne é o número 1, esse é o número 2 e este é o número 4. Entre o 1 e o 2 é contato normalmente fechado. E entre o 1 e o 4 é contato normalmente aberto. Esse modelo de pressostato é utilizado para amônia de alta pressão. Como é possível enxergar aqui a regulagem, mas não é possível ver a regulagem do diferencial, porque ele possui um diferencial fixo de 1,3 bar. Esse pressostato também é dotado de um botão para reset manual do pressostato. Agora nós vamos ver como se faz a ligação e a regulagem da pressão do pressostato RT262A da Danfoss. Ele é utilizado para amônia. A regulagem da pressão é feita do lado de dentro. Portanto, é necessário abrir a tampa dele. Como neste caso, esse pressostato, a pressão diferencial entre a entrada de alta pressão e a entrada de baixa pressão pode ser regulada de 0 a 0,3 bar. Essa regulagem é feita aqui dentro, neste manípulo de metal aqui. Tem como acompanhar nesse cursor aqui a pressão que se deseja deixar nele de set point. Repetindo, ele vai não medir a pressão da parte de baixo, ele vai medir a diferença entre a pressão alta, que é aqui na entrada de baixo, com a pressão baixa, que é aqui na parte de cima. Ele tem um diferencial dos contatos de 10% fixo do máximo dessa tabela. No caso, como esse cursor é de 0 a 0,3, o diferencial é de 0,03 bar. A ligação elétrica é feita da mesma forma como todos os pressostatos modelo RT da Danfoss. Este aqui é o borne número 1, este é o borne número 2, entre o 1 e o 2 é o contato normalmente fechado, este é o borne número 4. Entre o borne 1 e 4 é o contato normalmente aberto. Agradecemos a audiência de vocês. Nós, da equipe Vaportec, estamos sempre dispostos a sanar qualquer dúvidas que tenham ficado aí. Se quiserem entrar em contato por meio do nosso canal www.vaportec.com.br,
fiquem à vontade, estamos sempre a postos para sanar qualquer dúvida que surgir aí com vocês, tá bom?